Deus vos abençoe, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No livro de João, o apóstolo, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Também no capítulo 10 do livro de João, o apóstolo, no versículo 30, eu e o Pai somos um. O irmão Branham diz que o Espírito e a palavra são um. Ou seja, Jesus, que é a palavra, revelou o Pai, que é o Espírito. A palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Louvado seja Deus, hoje Ele ainda é essa palavra viva. Então, sempre que essa palavra é manifestada, o Pai é revelado. Depois, o irmão Branham fala sobre a mesma coisa, a palavra é Deus, o Espírito é Deus. Todos eles são um. Um não pode operar separado do outro. Isso está na era de Pérgamo, página 141. Por exemplo, se alguém tem o Espírito de Deus, terá a palavra de Deus. Por exemplo, João Batista, ele foi um profeta e um mensageiro. Foi cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Está escrito lá em Lucas, não é? Que ele seria cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Quando ele estava batizando no Jordão, quem veio a ele? Claro, veio muitas pessoas, mas de repente veio uma pessoa diferente. Quem era essa pessoa? Era a palavra feita carne, Jesus. A palavra sempre vem aos verdadeiros cheios do Espírito. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito. É isso que Jesus disse que seria evidência. Ele também falou, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ora, nós sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. E antes ele citou João 14. Depois João 8, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Você notou que Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo? Ora, nesse versículo que acabei de ler, tampouco poderia receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Se você tem o Espírito Santo, como os profetas, a palavra vai vir a você. Você recebe a palavra. Em João 14, 26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui está. Aqui achamos novamente a palavra vindo por causa do Espírito. Novamente em João 16, 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, o que é a verdade? É a palavra. Ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade de novo? É a palavra. Porque o Espírito não falará de si mesmo. Ele vai falar a palavra. Tudo o que tiver ouvido, o que ele vai ouvir? A palavra. E vos anunciará o que há de vir. O que ele vai anunciar? A palavra, trazendo a profecia, né? Então o Espírito traz a palavra profética. Quero que você observe bem, cuidadosamente, que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas ou interpretar, profetizar, gritar, dançar, curar os enfermos, essas coisas. Mas ele disse que a evidência que você tinha o Espírito Santo é que você ia estar na verdade. Ou seja, você está na palavra. Então você vê que a evidência tem a ver com ele mesmo. Porque ele é a palavra. Por exemplo, na era de Pérgamo, ele é apresentado como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, a prova de ter o Espírito Santo é isso. É que você vai estar na palavra, você vai
posicionar na palavra para a sua era. É a evidência de ter o Espírito Santo, é isso, que você recebe a palavra. Por exemplo, quando você lê Coríntios, 1 Coríntios 14, 37, diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então observe essas coisas que Paulo diz. A prova da pessoa ter o Espírito Santo habitando nela, interiormente, é que ela reconhecia e seguia o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto ele punha a igreja em ordem. O que Paulo disse para aqueles que pretendiam ter outra revelação? No versículo 39 de 1 Coríntios 14, ele diz, ou melhor, versículo 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Então, a evidência de um crente cheio do Espírito não é produzir a palavra, mas é receber. A palavra é crer, obedecer. Por exemplo, em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem. Veja, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. Ela é uma esposa palavra, provando que tem o Espírito. Então a esposa fala o que o esposo fala, que os dois são um. Isso é uma coisa tremenda, né? O Espírito e a esposa diz, vem, né? Então ela é uma esposa palavra, provando que tem o Espírito. Em cada era ouvimos essas palavras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra, e se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era, assim como aqueles cristãos verdadeiros reconheceram e receberam a palavra para a sua era. Então você nota que isso é exatamente o que está em João capítulo 1, onde fala dos primeiros apóstolos, né? Jesus se revelou para Pedro, filho de Jonas, Filipe, né? Natanael. Antes que Filipe chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Eles reconheceram que ele era a palavra. Isso provava que eles tinham o Espírito. Então que Deus te abençoe, que você possa meditar nessas coisas, porque isso é vida eterna. Amém.